Pois é, pessoal, uma investigação do FBI acabou batendo na porta de pessoas dentro do Brasil. Eu venho falando muito sobre o quando o FBI vem sendo citado em reportagens jornalísticas mencionando o Brasil, e esse é mais um caso que eu vou trazer para vocês. Vamos falar também da delação do Daniel Vorcar. O STF e a PGR estão com uma pulga atrás da orelha sobre a delação do Vorcar, e eu preciso explicar isso aqui para vocês. Vamos falar sobre a turma defensora da democracia, pedindo a cabeça de uma jornalista que sempre defendeu a esquerda. Pois é, a Andréa Sadi agora virou o alvo da esquerda e do PT. Pois é, quanta democracia acontecendo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a lei Magnitsky. Pois é, pode voltar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso e muito mais. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 6 de abril de 2026, esse é o nosso terceiro editorial do dia, o nosso chá da tarde da política brasileira. E vamos entender tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo durante esses dias. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, especialista em holdings, offshore, direito tributário e também imigração para o Uruguai e para o Paraguai. Precisando da gente, está aqui o contato. É só entrar em contato com a Imigra Mais, melhor assessoria de imigração do Brasil, beleza? Dito isso, vem comigo. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Vamos falar primeiro de delação do Vorcar. E esse assunto é relevante demais devido à quantidade de informação que está chegando sobre isso. O STF e a Procuradoria-Geral da República são unha e carne. Isso não é novidade para ninguém. O Daniel Vorcar tem uma bomba relógio nas suas mãos. Se as informações do Daniel Vorcar vierem à tona, se realmente essas informações forem divulgadas, como a gente espera que seja, a República vai cair. Ministros do STF vão cair. Gente do centrão, da direita, da esquerda, do Planalto, do STF, vai tudo pro limbo, Porém, entretanto, todavia, contudo, o mais difícil de tudo isso é confiar na seriedade das instituições brasileiras. E aí eles acham que vai ter um dilema muito grande se a delação do Vorcar implicar o Toffoli e o Moraes. Segundo esses dois grupos de ministro do Supremo e o Procurador-Geral da República, eles vão enfrentar um dilema caso a delação premiada do empresário Daniel Vorcar, do Banco Master, prospere e atinja os dois ministros. Autoridades avaliam que essa possibilidade representará um desafio para a atuação tanto do relator da investigação, que é o André Mendonça, como do Procurador-Geral da República, o Gonê quer blindar. E aí não se sabe qual vai ser o caminho do André Mendonça. Eu, particularmente, ouso ter fé e esperança que o Mendonça vai agir certo, embora já não acredite muito mais, embora eu já não acredite tanto assim que isso acontecerá. Interlocutores do André Mendonça, por sua vez, e também do próprio Gonê, afirmaram para o jornal R7 da Record que a situação deve exigir um dos dois pontos de equilíbrio, entre agir com prudência por um lado e levar a investigação adiante se houver evidências. Eu não acredito que essa investigação vai adiante. Eu particularmente, e essa é a minha opinião sincera, acho que a República das Bananas, mais uma vez, vai fazer de tudo para que isso acabe em pizza. Tá bom? Vamos lá. Vocês viram a atuação da turma da Left People, da turma dos jornalistas aí que ficavam, olha, vamos salvar a democracia. Pois é, podem até ter salvado a democracia, ou melhor, esse regime que é sabor democracia. Mas a realidade dos fatos, a verdade nua e crua, é que eles estão sentindo o peso do monstro que eles criaram, tanto do PT quanto do STF. O jornalista Ricardo Feltrin afirma que o PT está puxando o tapete e pressionando a Globo pela demissão da Andréa Sadi, da Globo News. Por quê? Porque ela falou algumas coisas que não agradaram. E é assim que esse regime funciona. Se você fala coisas que não agradam, eles vão para cima de você. Com tudo. Não é à toa que a gente está vendo um jornalista lá do Maranhão que fez uma matéria contra o Flávio Dino sendo alvo de busca e apreensão, ou seja, o jornalismo viu, nossa, isso se virou contra a gente. Aquilo
que a direita já falava há muito tempo. Dá uma olhada no que o Feltrin falou aqui. Essa história, com relação ao que está acontecendo no Globo News, esse serpentário, o PT está pedindo a cabeça, não adiantou 2 demissões dos caras, dos jovens estagiários, o afastamento de 2 chefes, não. Né? O PT quer que a Indéia Sadi seja demitida. E dentro da Globo News tem um monte de gente agora que está ajudando e falando, é mesmo, acho que ela tem que sair, né? Isso é o serpentário que tem nos ambientes de trabalho. Eu tenho certeza, queridos, que vocês já enfrentaram esse tipo de coisa, né? Mas depois eu me toquei, né, que essa fonte tinha muitos interesses em tirar a Andréa Sadi daquele lugar, né? Apagar o brilho de Andréa Sadi. Pois é. É a primeira vez? Não é a primeira vez. Vocês entenderam o que a direita falava desde o começo? É isso. Vamos lá. Eu disse que eu não ia falar mais dessa treta que tá rolando dentro da direita. Mas, cara, dentro da direita estão fazendo jogo sujo ou alguém da esquerda tá fazendo esse jogo sujo para fazer a direita brigar mais? Porque não tem sentido, né? Olha o que o Vitor Von Serran acabou de divulgar agora. O Vitor acabou de informar que estão espalhando, e para mim isso só pode ser fake news, que a Michele Bolsonaro poderia se candidatar como vice do Ronaldo Caiado, mas eu duvido muito disso. Plantaram em alguns grupos que Michele poderia ser vice de Caiado, vir de vice de Caiado. Isso foi feito de maldade, pois não tem como o PL lançar 2 candidatos na majoritária executiva em chapas diferentes. Tem informações de fonte segura e próxima que não vai rolar, ou seja, não vai acontecer da Michele ser candidata do Caiado, de forma alguma. Embora, eu vou ser sincero com vocês, há uma linha de raciocínio aqui de muitas pessoas que a Michele poderia ter mais impacto do que o Flávio Bolsonaro, porque é mulher, porque não teve na política tanto tempo, ela é quase uma outsider, e aí poderia ser muito bem explorado os cuidados dela com o marido, tudo isso poderia ser muito bem explorado, né? O teto de vidro, o PT vai armar muita coisa contra o Flávio Bolsonaro, o Janones já disse que vai armar muita coisa, e aí um cara como o Janones atacando uma mulher, o impacto seria talvez negativo para o PT. Então tudo isso rola nos bastidores. Eu, particularmente, estou sentindo, e é isso aqui é a minha opinião, eu estou particularmente otimista com o Flávio Bolsonaro, porque eu, particularmente, já falei para vocês muitas vezes que não gostava muito do Flávio. E a postura dele vem me agradando, porque o Flávio Bolsonaro está se mostrando uma liderança, apaziguando, tranquilizando, com um bom discurso. Então está mostrando um jogo diferente em relação ao que eu imaginava que seria. Qual que é o intuito da narrativa que eles estão fazendo contra a Michele? Segundo o Von Serran aqui, Michele já provou seu valor inúmeras vezes e será com toda certeza senadora pelo Distrito Federal. Qualquer tentativa de fritar a primeira-dama deve ser rechaçada, vindo ela de esquerdista ou mesmo de aliados que comparam o discurso EAD, né? O discurso que vem aí da internet. Então, eu, particularmente, acho que o próprio PT, a própria esquerda, trataria de implantar essas notícias, aproveitando a falha aqui, para fazer que o bolsonarismo brigue ainda mais. Para dirimir figuras como Nicolas, para atacar figuras como Michele, ou seja, quebrar esse núcleo bolsonarista que existe, né? Eu, particularmente, não é novidade para ninguém, eu já falei milhares de vezes para você, eu sou de direita, tá? Não necessariamente bolsonarista. E para eu declarar apoio ao Flávio, igual eu já falei, não, Flávio já ganhou meu respeito. Ele teria que ganhar meu respeito e ganhou, tá? E aí, esse racha necessariamente não precisaria existir. Dá para quem é bolsonarista e quem é não bolsonarista, mas que reconhece, né, no Bolsonaro a maior liderança, como eu, de direita, caminhar juntos. Mas parece que a turma mesmo não está querendo que isso aconteça. E isso é ruim para a própria direita. Bom para o PT. Se é bom para o PT, é ruim para o povo, é ruim para nós.
Matéria do Estadão. Desembargador que voou com Nunes Marques e, inclusive, uma advogada do Banco Master, né, diga-se de passagem, deu liminar favorável ao filho do ministro. O que o André Marcília publicou? Agora descobriram que o desembargador, colega de Nunes Marques e marido da advogada que atuou para o Banco Master e que organizou o voo do ministro no avião de Vorcaro, concedeu liminar favorável ao filho do ministro. Não houve impedimento ou suspeição, ou seja, ele não vai fazer isso. Eles não fazem, não existe isso. E não existe punição. Nunes Marques é o relator do STF de um pedido para obrigar que se instale uma CPI do Banco Master. O filho de Nunes já prestou consultoria ao Banco Master e, recém-formado, angariou cerca de 500 clientes. Logo depois que estava formado. O que eu digo para conseguir 500 clientes? Não é fácil, viu? Eu luto aqui, eu tenho bem mais que isso. Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Vamos lá. O que acontece? O Nunes Marques não vai se declarar impedido. Já caiu para a mão dele a CPI do Banco Master e a gente vai ver a máscara cair agora se ele der uma decisão não autorizando a instauração da CPI do Banco Master. Uma vez que a CPI do crime organizado está nos seus 9 dias finais. Ok? Então vamos ver de qual que vai ser, né, o do Nunes Marques. E aí, cara, eu particularmente acho que antes só do que mal acompanhado, talvez. Mas o Bolsonaro indicou o Nunes Marques e ele teve um grande racha, uma grande perda significativa, justamente por causa dessa indignação, dessa indicação. Vamos falar da Magnistic? Essa matéria foi publicada agora há pouco, tá? Vem oriundo da publicação que aconteceu no Metrópolis, mas essa matéria foi publicada há 15 minutos atrás. Eduardo Bolsonaro disse que Trump pode voltar com a lei Magnistic ao ministro Alexandre de Moraes. Você sabe os efeitos da lei Magnistic? É considerada a morte financeira. A lei Magnistic, ela trata justamente de congelar ativos daquelas figuras que são classificadas ou como corruptas ou como violadores de direitos humanos. E o Alexandre de Moraes, ao violar a liberdade de expressão, o governo norte-americano o acusa e aplicou as sanções contra o Alexandre de Moraes e que depois foram retiradas de acordo com negociações que aconteceram com o próprio Lula. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que a Magnistic pode voltar a ser aplicada pelo governo Trump contra o Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras também. E o que é interessante é que o Eduardo Bolsonaro, nessa aqui, ele disse que essa retomada da lei Magnistic por parte do Donald Trump, ela ia depender da conveniência política do presidente dos Estados Unidos. O que ele disse foi o seguinte, abre aspas, o retorno pode ocorrer sim, até porque outras autoridades estavam no processo de serem inclusas na lista das sancionadas pela OFAC. E a OFAC é a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, através da lei Magnistic, inclusive membros do Judiciário Brasileiro, disse em entrevista à coluna. Até para não ser incluído dentro dessa lista, teve até um ministro do STF, que foi o Barroso, que deu linha, pediu para sair do Supremo Tribunal Federal, não quis enfrentar a bronca. O Eduardo acrescentou que informações de relatórios de agências americanas que embasariam eventuais sanções continuariam arquivados. Mas, quando os Estados Unidos suspenderam a lei Magnistic para o Moraes e a sua esposa, ele não fez declarando-os como não violadores de direitos humanos. Ou seja, os ingredientes estão lá. O que eles fizeram foram reconhecer que havia um interesse político junto ao governo Lula e, para tanto, foi retirado a sanção da lei Magnistic. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro avalia que a retomada de sanção basta uma conveniência política, basta um interesse político. E aí viria do próprio Marco Rubio, né, que poderia ser o responsável pela liberação, e o secretário Vincent, que também apertariam novamente o botão para a volta da lei Magnistic. Pois é, se vai, eu não sei. Agora, uma coisa é certa, o Eduardo Bolsonaro, ele é uma figura que ele conseguiu muito, ao se tornar um indivíduo que, sabe, ele
ele furou a bolha lá fora, lá nos Estados Unidos, e conseguiu um diálogo muito bom com o Donald Trump. E eu ouso dizer que se hoje a gente não está numa escalada autoritária muito maior, isso deve-se ao papel e à atuação do próprio Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Vamos lá, matéria do Lauro Jardim. Bolsonaristas descobrem dívidas de até 15,5 milhões em multas por bloqueio de rodovias em 2002. Isso 15,5 para uma pessoa só. E aí é bom que o Lauro Jardim coloque aqui, bolsonaristas. O que eles estavam fazendo? Protestando. Olha os valores da multa, imagina. Você para com um caminhão, você recebeu uma multa de 15 milhões porque você se protestou. Né? Centenas de bolsonaristas descobriram recentemente que estão endividados até o pescoço por causa dos bloqueios antidemocráticos em rodovias, contestando o resultado das eleições de 2022 vencidas por Lula. Não é pouca coisa. As multas, que vão de 100 mil a 15,5 milhões, aplicadas tanto a pessoas físicas quanto às empresas de transporte. O valor mínimo é para interdições de até 1 hora, com um incremento de 100 mil a cada hora adicional de infração para cada veículo de um mesmo proprietário. Por que eles deram essa multa agora, nesse momento? Porque os caminhoneiros ameaçaram parar de novo. Então o recado aqui foi claro, foi direcionado. Olha, eu estou aplicando essa multa para vocês não pararem. Então eu vou pegar os bolsonaristas, e aqui é só isso. A multa vem pelo fato deles serem bolsonaristas. As multas vêm porque eles são bolsonaristas. Simples. Não tem nada além disso. Tá? Nada além disso. E aí me envergonha ver uma reportagem como essa tratar isso como se fosse algo normal. E não é. E não é. Vamos lá, vamos trazer uma matéria da CNN para vocês agora. Israel diz ter atacado planta petroquímica do Irã. Estados Unidos prendem familiares do ex-general do Irã, Qasem Soleimani. O que aconteceu? Enquanto o povo iraniano vivia no caos lá no Irã, sobrinhas, parentes do Soleimani, mulheres, vinham para os Estados Unidos e viviam vidas luxuosíssimas, enquanto pregavam pelo regime que destruíam mulheres lá no Irã. É uma vergonha, né? O Departamento de Estado norte-americano anunciou hoje que a sobrinha de Qasem Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária do Irã, morto em 2020, e a sua filha, foram detidas pelo ICE, o Serviço de Imigração, e podem ser deportadas dos Estados Unidos. Num comunicado publicado no X, o departamento disse que a sobrinha de Soleimani promoveu propaganda do regime iraniano, celebrou ataques contra soldados e instalações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, elogiou o novo líder supremo do Irã e expressou apoio inabalável à Guarda Revolucionária do Irã. Ela tinha um visto válido para morar no país, mas o governo suspendeu essa autorização. Numa publicação separada, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o governo não permitirá que o país se torne um lar para estrangeiros que apoiam regimes terroristas e anti-americanos. Pois é, né? Vamos lá. Quebrando o silêncio. Vou falar dessa aqui, ó. Gosto muito da Cristina Gremel, uma jornalista que quase emplacou lá em Curitiba. Uma pessoa muito respeitada no Paraná. E aí ela quebrou o silêncio, porque, sabe, muita coisa vem acontecendo dentro da política brasileira e a gente começa a ver as entrelinhas da política dentro da direita também. Escuta o que a Cristina Gremel falou. Foi uma das primeiras pessoas a me dar voz dentro da política brasileira. Lá atrás, quando eu publiquei a PEC da Pauta Popular, e aí, se alguém quiser pesquisar a PEC da Pauta Popular, Cristina Gremel, ela me procurou, pediu para fazer uma reportagem comigo, a gente fez uma reportagem, foi uma reportagem excelente, incrível. Escuta o que ela falou. Pessoal, nos últimos dias eu tenho sido atacada por lideranças que deveriam estar do mesmo lado que eu, o lado de quem quer resgatar o Brasil. E aí eu ouvi uma mensagem do Flávio que me tocou muito. Ele lembrou que ver a direita se digladiando enquanto a esquerda segue avançando é angustiante e que esse tipo de confusão não tem vencedor, todo mundo sai perdendo. Ele citou Colossenses 3:13.
que diz que nós não devemos ficar irritados uns com os outros, mas perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. Eu escolho obedecer a isso. Eu teria todos os motivos humanos para guardar mágoa de quem me ataca, mas eu não vou devolver ataque com ataque. Eu não vou ser instrumento da divisão da direita. Se você também está cansado de briga interna, venha comigo. Vamos olhar para frente, vamos focar no verdadeiro inimigo, esse projeto que está destruindo o país. O resto é menor. Desejo uma boa Páscoa para você, para sua família, muita paz, muita luz. Vamos lá, tirei por causa da música de fundo, tá? E eu acho que cada um tem que fazer o seu jogo hoje sem atacar o outro, tá? Onde a direita erra aqui? Ah, a Cristina tá no partido... A gente sabe que a Cristina é de direita. Ah, mas ela tá no partido do Kassab, então não votem nela porque ela é canalha, é isso. É aqui que a direita erra. Fala, olha, eu estou aqui no meu partido aqui, eu tô fazendo isso, e eu sou candidato por isso, e pronto. Então, em vez de você buscar o seu voto, você critica o seu aliado para não vote nele, vote em mim porque ele não presta, ele é isso, é isso. Não mostre as suas qualidades. Né? Mostre as suas qualidades. Esse é um jogo da política, infelizmente. Vamos lá, pessoal. Matéria da Manuela Alcântara. FBI rastreia crime nos Estados Unidos, liga suspeito ao Brasil a 300 vítimas. Né? O Brasil está em todas. Uma investigação começou lá nos Estados Unidos depois que uma família fez uma denúncia muito grave e levou autoridades a investigar um cara de 31 anos aqui no Brasil que era acusado de abordar adolescentes pela internet pedindo imagens íntimas dessas adolescentes sob a pressão de armazenar milhares de arquivos ilegais. Então, ele fazia pressão em cima das meninas, de que tinha imagens dela e pedia mais, e elas davam, né, adolescentes. Ao todo foram identificadas mais de 300 vítimas, a maioria estrangeira, especialmente dentro dos Estados Unidos. Segundo as investigações, 7 dessas meninas ainda são brasileiras. São mais de 300 vítimas, muitas nos Estados Unidos, algumas americanas e estrangeiras, mas algumas morando nos Estados Unidos e brasileiras. Esse inquérito foi obtido pela coluna aqui do Metrópolis, que fez essa publicação, e tudo começou quando um pai americano percebeu que a sua filha de 15 anos estava trocando mensagens suspeitas nas redes sociais. Fez a denúncia, com base nos registros das contas e os padrões de acesso que existiam, trocaram informações, descobriram que esse sujeito criava perfis falsos, se passando por adolescente, e que o indivíduo morava em São Paulo. Após iniciar o contato do FBI com a Polícia Federal utilizava o material como forma... Ele utilizava esse material como forma de pressão psicológica, ameaçando divulgar o conteúdo a familiares caso os contatos não recebessem novas imagens. Então ele entrava em contato, falava, olha, eu tenho imagens suas, às vezes usava até inteligência artificial. Falava, olha, se você não me mandar mais, eu vou expor esta imagem. Vamos falar sobre moda, gente? Vamos falar um pouquinho? Isso aqui é tão ridículo, mas eu vou ter que falar sobre isso aqui. Que tal vocês aplicarem, né, a moda esquerdista feminista? Porque se tem uma coisa que mais agrada a direita, são as mulheres da direita, que são mulheres que se cuidam, mulheres que se vestem bem, femininas. Pois é. Agora, surgiu uma nova moda, um novo tipo de tatuagem para as mulheres de esquerda. Uma coisa linda, maravilhosa. Né? Eu tenho certeza que você que está me assistindo vai querer que sua mulher faça uma imagem, uma tatuagem como essa. Né? Eu achei que era piada, mas não é. Tá? Feministas adotam tatuagens de pelos nas axilas para afastar homens misóginos. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa maravilhosa. Cara, é cada coisa que realmente, assim, dá pra você pensar, isso é meme, isso é piada, isso é meme, isso não é verdade, né? Mas, cara, infelizmente. Vamos lá, o PL Nacional tá fazendo uma campanha para combater fake news do PT e da esquerda.
Olha o que o PL publicou aqui, ó, tentando enganar você. Saiba tudo sobre Flávio Bolsonaro e sobre o Pix. O Donald Trump fez críticas e acendeu um alerta aqui sobre o Pix brasileiro, tá? O Donald Trump disse que o Pix seria uma manifestação, uma forma até ilegal, porque faz as transações de graça e com isso os cartões de créditos acabam não lucrando. É uma palhaçada do Donald Trump, uma imbecilidade sem tamanho. Se eles não têm competência para criar o Pix, né, problema deles. O Pix foi uma medida criada pelo governo Bolsonaro, só que o Lula está tentando afanar o crédito do Pix para ele. O PT foi contra o Pix, fez críticas ao Pix e agora que o Pix existe, vem pagar de bom moço dizendo que o Pix é deles. E aí o PL fez essa publicação para desmentir, para desbaratar as fake news. Estão tentando enganar você. Saiba tudo sobre o Pix. Lindenberg e movimento de esquerda acusam Flávio Bolsonaro de acabar com o Pix se for eleito. O que é essa história de que o Flávio vai acabar com o Pix? Mais uma fake news plantada pelo lulopetismo. O Pix é um legado do governo Bolsonaro, um patrimônio do povo brasileiro. O Pix completou 5 anos e segue líder dos pagamentos no país. Foi sem sombra de dúvidas, foi um mecanismo, uma medida que, sem sombra de dúvidas, revolucionou a forma de pagamentos. Ela é reconhecida mundialmente, o Pix, tá? Então, mesmo quando eu estava no Uruguai, ficava no Uruguai, eu sempre via publicações falando das vantagens, né, do quão incrível é o Pix. Se hoje o Pix é gratuito, é porque nós lutamos contra. A oposição cita pressão popular e celebra recuo do governo Lula sobre o Pix. Ou seja, o Lula quis acabar com o Pix, quis impedir que o Pix fosse aprovado, porque sabia que traria popularidade ao Bolsonaro. Não caia em fake news, Flávio defende o Pix e o Brasil, né? É a publicação aqui do PL. Vamos dar sequência aqui nessa aqui? Vamos lá. Lula versus Flávio Bolsonaro, que mostram as pesquisas. Essa publicação aqui foi feita pelo UOL na sexta-feira à noite. Disputa acirrada. O Datafolha mostra que Flávio Bolsonaro cresce e empata com Lula no segundo turno. A Genial Quest mostra o Flávio subindo 3 pontos e empatando com Lula no segundo turno. A Atlas Bloomberg mostra que o Flávio cresce e passa a liderar numericamente no segundo turno contra Lula. E no Paraná Pesquisas, Flávio aparece numericamente à frente de Lula em eventual segundo turno. Isso implica em dizer que em todas as figuras, né, as instituições aqui de pesquisa, o Flávio Bolsonaro cresce enquanto que o Lula cai. Tá? Vamos lá. Vamos entender o porquê que isso está colocando o governo Lula e o PT em desespero. Eles sabem que a expectativa é de que vai piorar para a esquerda. A expectativa aqui é de que a esquerda ainda vai ter quedas mais acentuadas ainda. Eles preparam ataques ao Flávio, já o fizeram e não resolveu até agora. E aí eles sabem que eles têm um teto de vidro. Tem aí a guerra do Irã, que está impactando o governo Lula, vai pegar pesado em cima do governo Lula. Tem o Master, tem a CPI do INSS. Então, assim, eles estão no modo desespero total. Tá bom? Vamos mais uma, a última, para encerrar aqui? Bora, tem mais uma aqui. Deixa eu ver o que eu pego aqui para vocês. Ah, isso aqui é importante. Estão fazendo de tudo para atacar o Flávio Bolsonaro e querer colocar o Flávio Bolsonaro no mesmo balaio dos ministros do STF, no mesmo balaio de figuras aí que pegam aviões e jatinhos de políticos, de empresários corruptos. Matéria do R7. Flávio viajou com família para a Flórida e Rio em jatinhos emprestados por empresários. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, fez ao menos 2 viagens com sua família no ano de 2015 em jatinhos emprestados por empresários, como indicam documentos e relatos colhidos pela reportagem. Uma das viagens foi à primeira hora do dia, 1º de maio, com destino à Flórida, em um avião executivo de longo alcance, na companhia de sua mulher e do advogado Willer Tomás, em avião emprestado por outro empresário. Na véspera, Flávio havia completado aniversário de 44 anos. A segunda viagem
foi para o Rio de Janeiro em um jatinho pertencente ao próprio Willer Tomás. Questionado, o senador afirmou que as viagens tiveram finalidade pessoal e familiar, mas não esclareceu quem pagou pelos custos do jatinho. Foram viagens particulares, foram viagens privadas, e poderia ter sido pago pelo Flávio, pelo empresário. Só que a grande questão é quais as relações promíscuas existentes entre o Flávio e o empresário. O que o PT ou a esquerda conseguiria provar aqui nessas relações? Nada. Então, esse tipo de matéria que é publicada é só para degradar a imagem do Flávio Bolsonaro, mas não conseguiram. Não vão conseguir tão fácil assim, tá bom? Pessoal, vou deixar o contato para vocês da Imigra Mais. Entre em contato com a Imigra Mais. Você que ainda não tirou sua cédula de identidade uruguaia ou paraguaia, entre em contato. É necessário, é importante. Então, entre em contato aí, tá bom? Desde já, muito obrigado. Agradeço pela confiança, pela credibilidade. Vejo vocês no próximo editorial. Abraço.